Excelente. Bom, ouvi a autora do baralho falar bem do projeto, todo mundo vai confiar. Ouvi o diretor da editora falar que o projeto é fantástico, todo mundo vai dizer, isso aí está aqui vendendo o peixe dele e tal. Para evitar esse tipo de leitura aí por parte dos nossos internautas, é que a gente disponibiliza no site da Sinopse a oportunidade da pessoa conhecer a obra até o primeiro capítulo. Então, na dúvida, tem o QR Code ali, né? O QR Code que está ali é do kit. Né? Você pode entrar também na página do Baralho das Emoções Adulto ou no Baralho das Emoções Infantil e Adolescente e baixar lá o primeiro capítulo, tem um botãozinho, clica, baixa, você vai ver o currículo completo da Sabrina, que a gente falou só um pouquinho, vai conhecer todo o sumário, a apresentação da obra e, inclusive, o primeiro capítulo. Com isso, você tem condição de fazer uma compra com mais segurança, tá bom? E, já que está nos assistindo aqui no YouTube, não se esquece também de nos acompanhar lá no Instagram, né? @Sinopse, estamos lá com 60 e poucos mil seguidores, a gente quer ver se dar uma mexida nesse número para cada vez mais o Instagram também entregar um pouquinho do nosso conteúdo. Mas, Sabrina, vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente de cada um dos baralhos, né? Estamos aqui, baralho das emoções, para falar do adulto e o da infância. Então, vamos pegar aqui o baralho das emoções, representação e psicoeducando para crianças e adolescentes, que foi o primeiro deles. Tá? E nesse manual são apresentadas diferentes formas de aplicação do baralho para crianças e adolescentes. Né? O que você gostaria de destacar? Né? O que diferencia? Eu me lembro quando você nos trouxe a proposta, até a questão dos bonecos num formato mais atual, uma pegada mais para adolescente e tal. O que você gostaria de destacar desta obra, já que você tem dois públicos específicos, criança e adolescente, num único projeto? Quando a gente trabalha com outros tipos de material, você consegue atingir crianças. Elas são suscetíveis a trabalhar com emoji, elas são suscetíveis a trabalhar com caricaturas, elas são suscetíveis a trabalhar com muita coisa. Mas quem trabalha com adolescentes sabe que isso não funciona com eles. Um dos grandes problemas que a gente tem para trabalhar com adolescentes é que eles são infantilizados pelas famílias. Ou, na verdade, tratados de uma maneira meio passiva-agressiva, sabe? Eles são jovens demais para fazer o que eles querem, velhos demais para ter direito a se colocar e defender seus pontos de vista. E quando você está trabalhando em psicoterapia, conseguir a vinculação do adolescente faz toda a diferença. E conseguir essa vinculação passa por fazer com que eles entendam que você entende o que ele quer trazer para você. Então, se eu trago um baralho infantilizado, com carinha infantilizada, com menininho com pintinha no rosto e coisas assim, ele lê, você não sabe quem eu sou. A gente optou, quando fez o baralho das emoções para criança e adolescente, representar uma pessoa mais ou menos na faixa de 12 a 14 anos e fazer o traço no estilo que lembra um pouco o estilo de desenho ou de revista em quadrinhos, que não chama assim, chama mangá, mas que é orientalizado, porque isso é um tipo de arte, um tipo de imagem com que essa faixa etária se identifica muito. E se eu consigo a adesão dessas crianças, desses adolescentes, eu também consigo o das crianças, porque o adolescente não se identifica com o material feito para o mais novinho, mas o mais novinho se identifica com o material feito para o adolescente. Então a gente cuidou que as imagens tivessem uma representação não de uma criança pequena, não caricata, mas com os itens emocionais bem demarcados, como acontece nesses mangás, como acontece nos animes, que nessa faixa etária costuma funcionar. E também cuidamos para que a identificação do jeito de falar passasse por situações que fizessem sentido para eles. Isso ajuda tanto no vínculo terapêutico, quanto ajuda nessa sensação de você me entende, que faz com que eles tenham maior adesão a esse tipo de prática. E nos manuais, uma coisa que eu fiz questão de colocar, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta quando eu vou dar supervisão, é uma prática individual, então eu posso usar com um cliente sozinho e eu posso usar em grupo. Eu posso conduzir um grupo de adolescentes trabalhando psicoeducação ou trabalhando desenvolvimento emocional, ou eu posso ter um cliente individual e eu tenho uma proposta de orientação de como usá-lo,
testada com evidências de validade nos dois casos. E para quem trabalha com práticas baseadas em evidências, isso faz toda a diferença. E esse material está aí disponível para vocês. E quem tiver mais curiosidade sobre mais casos, mais coisas, é só entrar em contato, que o que a gente mais tem é material para passar. Tá? Com certeza, até o final, né? No final da nossa entrevista, vão ficar ali os contatos, né? Para quem quiser falar com a Sabrina e tirar mais dúvidas, né? Trocar um pouquinho mais de experiência, com certeza ela está sempre disponível para ajudar. Até também, né? Uma outra coisa que você deve receber muito é feedback, né? Depois, quando você produz o material, tem muito feedback das pessoas te mostrando que você pensou o projeto para A e dá para ser usado também no B ou no C, em outras abordagens e tal. Muito bacana essa troca que vocês, né, nossos leitores, fazem. Esse material específico, Ricardo, eu tenho pelo menos 250 feedbacks que eu já recebi de profissionais que usam o material na sua prática profissional, me dizendo como usam, para que tipo de caso funcionou melhor e para coisas que eu não pensava muito que eles fossem usar, como grupos de discussão de adolescentes dentro de contexto de escola, tem sido bastante utilizado com resultados bem legais. A gente sabe muito bem disso, por isso que a gente fala, depois que a obra sai, sempre vai aparecer uma nova ideia, uma nova possibilidade de uso. Mas se você tem alguma dúvida sobre o uso daquela ferramenta que está ali aparecendo, seus problemas acabaram. Basta entrar em contato com atendimento personalizado da Sinopse, né? Pelo WhatsApp 51 3600 6699, ou pelo Instagram, né? Ou pelo Givo Chat que aparece ali no nosso site, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, e aos sábados, das 8 às 18 horas. Feriado e domingo a gente não está aqui também, porque o pessoal precisa descansar, né? Pelo amor de Deus. Muita moleza. Sabrina, qual a importância de saber como nomear e expressar suas emoções? A alexitimia é encontrada com muita frequência neste público? Acho que eu tenho que explicar primeiro para o pessoal o que é alexitimia, porque é uma palavra esquisita que talvez nem todo mundo conheça. Alexitimia é exatamente essa dificuldade de interpretar as emoções, de entender o que eu estou sentindo ou de entender o que está acontecendo com o outro. Ela é um sintoma muito comum no TEA, ela também, infelizmente, é comum em famílias que crescem sem valorizar a emoção, numa cultura oriental que não trabalha tanto também esse tipo de nomeação e em pessoas que têm uma vida mais concreta. Tá? Então, sim, é uma vivência, ou às vezes um sintoma muito frequente. E é muito presente também em adultos, especialmente do sexo masculino. Mas entre crianças e adolescentes, nos primeiros anos de vida, eles estão aprendendo a nomear as emoções. E se isso for bem feito, pode ser que eles desenvolvam bem essa capacidade. Mas com muita frequência a gente ensina errado, ou faz algumas associações que lá na frente vão ser muito problemáticas para a criança e para o adolescente. Então, ele não está com raiva, ele está magoado, mas você pergunta se ele está com raiva, ele aprende a nomear o que ele está sentindo como raiva, e depois ele não sabe dizer que ele está triste, ou que ele está inseguro ou preocupado. Ele chama tudo de raiva e passa a manifestar muitos dos comportamentos que ele vê em pessoas que estão com raiva. Então, a alexitimia, como presença, ela é muito frequente, mais em algumas patologias ou em algumas dificuldades, mas sim, ela está muito presente no nosso cotidiano, mais do que a gente gostaria de pensar. E também em famílias que não trabalham, não desenvolvem tanto esse lado emocional, não precisa ser uma patologia para trazer a alexitimia. Ela pode surgir na vida de uma pessoa que não teve chance de aprender a nomear corretamente o que está sentindo e o que os outros estão sentindo. Então, às vezes, quando você vive num lar que é muito problemático, muito violento, que a outra pessoa está com raiva e desconta em você sem você ter feito nada, isso cria em você essa dificuldade de entender as emoções da outra pessoa. E pode ser importante ensinar a ela como é que discrimina isso e ensinar a ela variedade de emoções que pode estar presente, que não é uma só, podem ser muitas misturadas no mesmo momento. Então, é bem útil para o trabalho de um psicólogo fazer isso. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!